Vamos aplaudir o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém, amados? Todos nós queremos e precisamos conquistar na vida. Eu sei que você que está aqui hoje, você conquistou, e eu sei que você lutou, você conquistou uma vida, um padrão de vida financeiro que trouxe alegria para você e para toda a sua família. Eu sei disso. Eu sei que existem pessoas aqui que, na verdade, conquistaram uma vida espiritual inabalável, uma vida espiritual poderosa, uma vida espiritual que você mesmo fica espantado de ver como você tem uma intimidade com Deus, como Deus trabalha na sua vida, como Deus fala com você e como você fala com Deus. Como é maravilhoso quando a gente começa a conquistar. E eu acredito que existem pessoas aqui que conquistaram um casamento abençoado, conquistaram uma saúde inabalável. Eu sei que tem pessoas aqui que conquista, cada dia está conquistando mais e mais. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Como é gostoso quando a gente, de fato, a gente começa a conquistar uma boa reputação, um bom emprego. Todo mundo, na verdade, quer conquistar. Mas hoje, querido, eu quero convidar você a conquistar o mover extraordinário do Espírito de Deus, querido. Porque quando nós lemos esse texto, nós vemos que a terra era sem forma, e a terra era vazia, e havia trevas sobre o abismo. Não é diferente o que está acontecendo com a humanidade. A humanidade está sem forma, as pessoas estão sem forma. Existem pessoas que estão deformadas, família deformada, o lar deformado, as finanças deformadas, a vida espiritual deformada, as pessoas estão deformadas. Quando nós olhamos lá fora, nós vemos, queridos, jovens se perdendo, nós vemos adolescentes se suicidando. Isso aí, queridos, são vidas que estão deformadas. Quando nós olhamos para a igreja, esta igreja que é poderosa, essa igreja que foi gerada realmente lá na cruz do Calvário, nasceu no dia de Pentecostes debaixo do poder de Deus, esta igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que muitas igrejas estão vivendo momentos difíceis. Pessoas que tiveram experiências com Deus, pessoas que na verdade tiveram o gozo do céu na sua vida, estão vivendo agora uma vida deformada. Pessoas estão deformadas. Aqui mesmo, nesta noite, no nosso meio, existem pessoas que estão com caráter deformado, com a vida deformada, a vida espiritual arruinada. Nós não estamos diferente do princípio como a terra estava sem forma, a terra estava vazia, as pessoas hoje estão vazias, querido. As pessoas estão vazias de Deus hoje. Parece que as pessoas não têm mais ânimo, mais vontade de estar na casa do Senhor. Parece que eles não arregaçam mais as mangas espirituais para fazer a obra de Deus. Parece que a gente, muitas vezes, as pessoas que nós encontramos são com um carrinho de mão. A gente tem que estar empurrando as pessoas. Parece que elas não se envolvem mais no reino de Deus. São pessoas que parecem beija-flor, dá um biquinho aqui e voa ali. Não, querido, isso aí é porque você está vazio, e as pessoas estão vazias de Deus. Uma pessoa vazia de Deus, ela só pratica maldade. O que nós mais vemos são pessoas praticando maldade. Quando você observa um jornal da tarde, você fica estagnado, você fica espantado de ver um pai de família mata a esposa, mata os filhos e depois ele se mata. Nós vemos que as pessoas estão vazias de Deus, a violência está estabelecida.
estampada. A corrupção é algo generalizado. Irmão, a gente nota que as pessoas estão vazias de Deus e as trevas parece que estão dominando, querido. A gente vê as trevas tomando conta do mundo. Nós vemos as trevas tomando conta de muitas pessoas, mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele pairava. Não está dizendo que ele parava, não estava dizendo que ele estava estagnado, ele pairava, quer dizer, ele se movia. E o Espírito Santo de Deus hoje vai se mover, querido, de uma maneira extraordinária neste lugar aqui, e você vai conquistar isso, porque ele já começou a se mover desde o começo do culto. Ele vai se mover. Levanta a tua mão para o céu agora, porque ele vai se mover na sua vida. Algo novo vai acontecer na sua vida. Deixa ele se mover. Meu Deus, quando nós conquistamos esse mover extraordinário do Espírito de Deus, nós nos tornamos intocáveis, querido. O diabo não consegue tocar em mim e não consegue tocar em você. Quando esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, ele começa a se mover na nossa vida de uma maneira extraordinária, nós nos tornamos intocáveis. O diabo quer tocar em você, mas não consegue tocar em você. Muitas vezes o inferno se levanta contra você. O diabo diz assim: olha, demônios, vai lá e ataca essa pessoa, ataca a família dessa pessoa, ataca a vida espiritual dessa pessoa, mas eles não conseguem, eles entram em pânico. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está se movendo sobre a sua vida e você se torna uma pessoa intocável. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Meu Deus, o apóstolo João, ele chega a dizer numa das suas epístolas, ele diz que nós devemos discernir os espíritos. Ele diz que os espíritos estão atuando neste mundo, e eu vejo que estão atuando. O mesmo espírito que estava sobre Faraó, que perseguiu o povo de Deus, esse mesmo Espírito está atuando. Esse Espírito de Faraó está perseguindo muitas vezes o Filho de Deus. É por isso, querido, que às vezes o teu currículo não sai da gaveta. É por isso que muitas vezes você bate a porta do empresário e a porta se fecha. O Espírito de Faraó, ele está trabalhando. Não somente o Espírito de Faraó que persegue o povo de Deus, mas o Espírito, eu posso dizer, o Espírito de Jezabel. O Espírito de Jezabel está aí. O Espírito de Jezabel é aquele espírito mandão, é aquelas mulheres mandona, aquelas mulheres que o marido tem que comer na mão dela. Irmãos, isso é espírito de Jezabel, pelo amor de Deus. Os espíritos estão aí, e João diz que nós devemos discernir o espírito que estão atuando aí neste mundo, querido. O mesmo espírito, o espírito de Herodes, que estava matando criança, está aí. As nossas crianças estão morrendo. Sabe por quê? Porque o espírito de Herodes está atacando as nossas crianças. Mas eu quero dizer uma coisa para você. João diz assim: mas vocês são de Deus, e aquele que está dentro de você e se move dentro de você é maior do que aquele que está aí fora, e o maligno não lhe toca. É isso que nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar isso, que o Espírito de Deus, ele não está parado. O Espírito de Deus, ele está se movendo. Ele está se movendo porque ele quer tornar você uma pessoa intocável. Porque o sonho, querido, o desejo ardente de Jezabel era tocar em Elias. O desejo ardente de Faraó era tocar em Moisés. Ei, querido, mas no ungido de Deus, e você é uma pessoa que tem unção de Deus, você é uma ungida do Todo-Poderoso, o maligno não vai tocar em você, não vai tocar no teu lar, não vai tocar no teu esposo, não vai tocar na tua esposa, não vai tocar nos teus
filho, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai se mover e vai te levar para o esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, como o inimigo, ele fica doidão, quando o Espírito de Deus, ele se move de uma maneira extraordinária. E eu vejo como o Espírito de Deus se movia na vida de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus desceu as águas, que Jesus saiu, ali o Espírito, através de uma pomba, se moveu e pousou sobre Jesus, e aquela voz do céu raiou dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E Jesus, onde ele andava, ele dizia assim: o Espírito de Jeová se move em mim, ele está em mim. E parece que Jesus Cristo vinha, querido, depois de uma tempestade tremenda no mar. Jesus desce a Gadara. Quando Jesus desce ali em Gadara, cercado Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, aquela turma feroz que andava com ele, porque a igreja é poderosa, irmão. Nós temos que andar com pessoas corajosas, pessoas animadas, pessoas que dão lugar para o Espírito se mover na vida. Quando tu anda com pessoas assim, tu nunca fica para baixo, tu sempre fica para cima, irmão. Tu fica entusiasmado, eletrizado, querido. É porque é um bombardeando o outro, um colocando gás no outro. É assim. Agora, se tu anda com um cara desanimado, querido, que só anda para baixo, a pessoa pessimista, não é otimista, irmão, a tua autoestima vai lá embaixo. Você acha que não consegue, você acha que não conquista. A gente canta como nós cantamos aqui, que o mar vai se abrir, querido, mas você parece que não conquista nada, não consegue nada. Mas se tu andar com pessoas que vão te turbinar, pessoa que vai colocar gás em você, pessoa que vai dizer assim: vamos para frente, vamos continuar, vamos agir, não vamos parar, vamos. Nós andamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo está retrocedendo, nós estamos progredindo. A igreja está avançando, o mundo está recuando, mas nós estamos caminhando. Parece que eu vejo Jesus quando para ali, irmão, diz que ali tinha um cara, eu vou te falar o seguinte: olha, é uma pessoa que eu não queria como companhia na vida. Era uma pessoa que eu vou te falar, era um desastre naquele pequeno vilarejo. As pessoas tinham medo dele, entravam em pânico. Eu fico imaginando as mães não deixavam as crianças saírem de casa com medo daquele homem. Era um homem que eles amarravam o homem, era um homem que colocava corrente nele, ele estraçalhava, ele tinha uma força sobrenatural, irmão, uma força sobrenatural. Eu já vi uma pessoa endemoniada com uma força dessa, que pegou um banco de 6 lugares, pegou assim na ponta, ó, aqui embaixo assim, no pé do banco, e levantou assim, que eu fiquei espantado. 2 homens para levantar, irmão, não é fácil, tem que ser cara forte. A mulher levantou assim, ó, pegou assim e levantou. Tem gente que é assim, irmão, quando a pessoa está possessa de demônio, parece que ela fica com uma força sobrenatural, mas a força maior tem o Todo-Poderoso, nosso Deus. Jesus estava chegando, parece que eu vejo Jesus chegando, irmão. Jesus estava chegando, ladeado dos seus discípulos, ele pisou, saiu do barco, pisou ali nas areias daquela praia. Quando Jesus vai indo, tinha este homem. Este homem era um homem que dava trabalho naquela cidade, era o endemoniado de Gadara, era conhecido como gadareno. Irmão, todo mundo tinha medo dele, irmão, todo mundo tinha medo dele. E quando Jesus Cristo chega, que ele vê Jesus, irmão, aquele homem andava pelo cemitério, ele tinha cheiro de defunto, irmão, ele comia até mesmo defunto, porque ele vivia no cemitério, vivia nu ali. E diz que quando aquele homem vê Jesus, ele cerra as mãos e ele vem para tocar em Jesus, porque ele queria pegar Jesus. E ele vem, quando ele vem correndo, Jesus calmo e tranquilo. Irmão, quando a gente sabe que o Espírito Santo de Deus se move na nossa vida, tu não tem medo de nada, tu sabe que o diabo não te toca. Ele pode chegar a tentar levantar a mão para você, mas ele não consegue descer a mão sobre a sua vida, querido. E diz que ele veio embalado, querido, com a mão fechada, ele veio para pegar Jesus, mas quando ele chega perto de Jesus,
ele se desmonta e cai de joelho e adora Jesus Cristo, querido. Quando ele adorou Jesus, Jesus já expulsou o demônio ali. Não importa se tinha uma legião, os demônios saíram daquela vida. Sabe por quê? Porque o maligno não pode tocar naquele que é de Deus, cuja vida o Espírito de Deus se move de uma maneira extraordinária. É isso que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida. Ele quer se mover. Como nós precisamos disso, como nós precisamos disso, irmão. Quando nós conquistamos isso para a nossa vida, você quer conquistar tanta coisa, parece que a tua mente é uma mente rasa, não é uma mente profunda das coisas de Deus. Você muitas vezes vem à igreja e você fica pensando em conquistar um carro, conquistar uma casa. Eu sei que tudo isso pode acontecer, mas a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus, e essas mais coisas serão acrescentadas. Confie em Deus que essas coisas vão chegar, mas não venha buscar isso, irmão. Venha buscar algo mais profundo. Não seja um crente raso, seja um crente profundo nas coisas de Deus. Quando você vem buscar este mover extraordinário do Espírito de Deus, as coisas são diferentes na sua vida. Quando você busca isso, nós vemos que o maligno não vai tocar em você. Você se torna o quê? Intocável. Mas você se torna não somente intocável, você se torna inabalável. Você se torna inabalável, você não se abala. Pastor, o negócio está feio, o mundo está de cabeça para baixo. Não se preocupe, porque Deus coloca de cabeça para cima, irmão. Você se preocupa com tudo, você se abala com tudo. Você vê o teu casamento está abalado. Irmão, a gente fica espantado de ver, querido, pessoas de 30 anos casados, que diziam que se amavam, e hoje o casamento está abalado. Só se fala em divórcio. Casamento abalado hoje. As coisas estão abaladas. A tua vida espiritual está abalada. Você está muitas vezes cocheando entre dois pensamentos. Você não sabe se você fica no mundo ou se você fica na igreja. Você não cria raiz na casa do Senhor. Você tem que criar raiz, como o próprio salmista diz: eu sou como uma oliveira verde na casa do Senhor. Irmão, cria raiz na casa do Senhor, criar raiz. Você se torna uma pessoa inabalável. Você não pode se abalar como Isaías se abalou, querido, mas quando ele chegou na casa do Senhor, a vida dele mudou, ele se tornou inabalável. Isaías, aquele homem que acusava todo mundo, vivia abalado, mas quando ele foi para a casa do Senhor, ele caiu em si, ele viu que ele estava pior do que as pessoas, e quando a ficha caiu, ele pediu misericórdia para o Senhor, e o Espírito de Deus começou a se mover na vida dele de uma maneira extraordinária. Você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa. Ei, querido, eu sei que Deus já está trabalhando na sua vida desde o momento que você chegou. Esta noite é a noite, querido, da tua vez, é a noite da tua vitória, é a noite da tua conquista. Então deixe o Espírito Santo de Deus se mover de uma maneira extraordinária na sua vida. Irmãos, a pessoa, quando está abalada, o teu agir, o teu trabalhar se torna infrutífero, se torna inoperante. Tem pessoas que estão abaladas. Pastor, eu tive uma notícia não boa. Você ficou abalado, tuas emoções estão abaladas. A tua obra começa a ser uma obra inoperante, infrutífera. Você começa a deixar de dar fruto. Mas hoje o Espírito Santo vai se mover. Não se preocupe que ele vai se mover hoje aqui. Não, ele já está se movendo hoje aqui. Ele já está se movendo hoje aqui. Então a gente nota, irmãos, que dia mau, todos nós passamos por dias maus. A nossa vida, ela não é formada somente de dias bons.
Tem dia que você já acorda de manhã já com as coisas ruins acontecendo. Eu muitas vezes de manhã quando eu acordo, depois que eu oro, ficar primeiro a Deus, alicerçar bem a fé, daí eu vou abrir o WhatsApp. Com o coração já. Vamos ver se tem notícia ruim aqui. Quando eu olho assim, só coisa boa, eu falo, glória a Deus, aleluia. O maior alívio, irmão. Mas dia mal tem para todo mundo. Todos nós temos aquele momento ruim na vida. É triste, né? Quando o marido não te trata bem, né? É triste quando o marido fala assim, pô, você está gordinha. Ou a mulher que gosta de ouvir isso. Quando o marido fala para a mulher assim, como um trato que eu tratei, fala assim, puxa, depois que você teve filho, você ficou meio diferente. Teu corpo está meio diferente. A mulher entrou em depressão, irmão. A mulher entrou em depressão. Não é isso, você tem que saber motivar a esposa, ajudar a esposa, investir na esposa. Você tem que saber. Não diga que ela está gorda, diga que ela está fofinha. A gente tem que mudar o palavreado, porque a gente muitas vezes a gente fere com palavras, e tem palavras que elas ferem mais rápido, de uma maneira mais poderosa do que com a mão. Tem palavra que ela entra lá no profundo da alma e fere a alma. E a pessoa fica abatida. Muitas vezes a pessoa recebe tanta ingratidão no meio do caminho que fere a alma. É por isso que o salmista chegou a dizer, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista, querido, foi um cara que foi bombardeado. O salmista foi bombardeado e ali ele está colocando tudo para fora, está expressando a dor da sua alma. E tem muitas pessoas que estão assim, porque uma palavra fere, uma ação machuca. Tem gente que pensa, esses dias eu estava dizendo, tem gente que pensa que pastor não tem coração. Sangra o coração do pastor. O pastor, irmão, o pastor, as pessoas podem falar tudo do pastor. Mas se o pastor falar alguma coisa acerca daquela pessoa, o pastor que falou, é o pastor. Irmão, pastor é gente. Pastor chora. Pastor é gente. Pastor tem sentimento. Tem gente que pensa que pastor é um super-homem. Pastor não é super-homem, é igual a você. Pastor sofre. Pastor é igual para-choque de carro, é o primeiro a levar bombada. Quantas vezes nós encontramos pastores por aí dizendo assim, olha, eu quero entregar a igreja, eu quero renunciar ao meu ministério. Você já viu que quantos pastores estão se suicidando? É porque não aguenta as pressões. São pessoas que estão sendo abaladas. Mas se o Espírito de Deus começar a se mover de uma maneira extraordinária, você vai se tornar inabalável, querido, inabalável. O diabo vai vir na sua fúria, mas você vai resistir, que você é uma pessoa inabalável. O teu lar vai estar protegido, o teu casamento vai estar protegido, querido. Você se torna uma pessoa blindada, teu coração blindado, a tua mente blindada. As setas vão vir, mas não vão ferir a tua mente. As flechas vão vir, mas não vão ferir o teu coração. Você está blindado, inabalável. 1000 cairão ao teu lado, novamente 10.000 à tua direita, novamente, mas você não vai ser atingido. Meu Deus, irmão. Então, quando o Espírito de Deus, ele se move de uma maneira extraordinária, nós nos tornamos intocáveis, nos tornamos inabaláveis,
inabaláveis. E é isso que nós precisamos, permanecer inabalável. E nós nos tornamos renováveis. Uma pessoa que é fácil se renovar. Nós nos tornamos renováveis, isso é como uma fonte ilimitada que se renova. Dessa fonte só sai coisas boas. É uma fonte que vai se renovando, irmão, vai se renovando, só coisa boa. Nós nos tornamos renováveis, você vai sendo renovado dia a dia. É como a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Você vai se renovando, você vai trazendo coisas novas, vai trazendo coisas novas na sua vida. Você é a pessoa que se deixa renovar pelo Senhor. Nós muitas vezes, querido, nós somos usados por Deus, mas na caminhada da vida a gente muitas vezes fica estagnado, fica parado, como Davi. Muitos chegam a pecar, mas Davi orou a Deus dizendo: Senhor, renova o meu espírito, renova um espírito reto na minha vida. Ei, querido, você se tem que se tornar renovável. Deixa o Senhor renovar você, deixa Ele renovar a sua vida espiritual, porque você está parado, você está estagnado, você está conformado. Você tem um talento que Deus deu a você, você tem um dom que Deus deu exclusivamente a você, e você está parado, conformado. É hora de você se levantar e buscar a renovação pelo poder do Espírito extraordinário que vai se mover nesta noite, nesse lugar. Renovar, irmãos, como nós precisamos. Esta fonte, irmão, ela tem que jorrar, a gente tem que jorrar. Essa fonte tem que jorrar coisas boas. Nós temos que jorrar unção. Nós temos que jorrar coisas boas. As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que ser referência para aquelas pessoas. Será que você é referência no seu lar como pai? Será que você é referência como mãe na sua casa? Será que você é referência como filho? Será que você é referência como pastor? Será que você é referência como músico? Aonde quer que nós estivermos, nós temos que ser referência, irmão. No trabalho, na escola, onde nós estivermos, nós temos que ser referência. Existe em nós uma luz. A luz tem que brilhar em nós, a luz de Cristo tem que resplandecer na nossa vida. E as pessoas têm que ver que nós somos de Deus, que a nossa vida pertence a Deus, que nós temos experiência com Deus. Então nós temos que nos tornar renováveis, deixar o Senhor renovar. Nós temos que ser como uma fonte ilimitada, temos que jorrar coisas boas, jorrar unção de Deus. A unção de Deus tem que jorrar na nossa vida. Se você quer que Deus use você, tem que ter unção na sua vida, tem que jorrar unção na sua vida, porque Deus, quando precisou de Samuel, Deus disse: Samuel, quero te usar, Samuel, mas tem que jorrar unção de você. Então encha o teu vaso de azeite e vem, que eu vou te enviar, eu vou te usar. Então, irmão, deixa Deus te usar. Esse talento que você tem, você está conformado, é hora de você tirar ele da ferrugem. Deixa o Senhor renovar você. Se você cantava, então comece a cantar. Se você pregava, comece a pregar. Se você evangelizava, comece a evangelizar. Se você orava, então comece a orar. Renova, querido, a tua comunhão com Deus. Remove a tua intimidade com Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Aleluia. Meu Deus. Diz que Elias era uma pessoa que ele jorrava tanta unção que até a capa dele tinha unção. Até a capa dele tinha unção. Nós vemos Paulo jorrava unção da vida dele. Diz que lenços e aventais de Paulo tinham unção que ele mandava sobre os doentes colocava nos doentes, era curado, até demônio era expurgado. Irmão, tem que jorrar coisas boas da nossa vida. O que está jorrando da sua vida? De uma fonte não pode sair coisas boas e coisas ruins. A fonte não pode sair água doce e água salgada ao mesmo tempo.
O que sai dessa fonte? O que sai dessa fonte? O que sai dessa fonte? Irmão, a pior coisa que tem, ó, isso aqui incendeia um bosque. Tu viu? O quê? Tu viu o pastor? Ele estava de cabeça baixa. E daí? Ele estava meio triste. Daí vinha outra e falou, eu tive um sonho com ele. Eu não vou nem contar o sonho, já deixou em suspenso. Não vou nem contar o sonho. Daí chega a outra e fala assim, é porque tu não sabe. É porque você não sabe. Eu vi ele no shopping, andando, olhando as vitrines. E qual é o problema? Ele pediu dinheiro para você para gastar lá? Daí começa, a língua, irmão, a língua é triste. Tu viu aquela irmã? Aqui não é uma sarigaita. Pelo amor de Deus, irmão, nós estamos falando de povo de Deus. Nós estamos falando de irmãos, de irmãs. Nós estamos falando de pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo e tem um valor tremendo. A língua, ela vai incendiando um bosque. É por isso que quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a se mover na nossa vida de uma maneira extraordinária. E Jesus batiza com o Espírito Santo. Onde é que Jesus vai? Na língua. Vai pegando na língua, irmão, vai falando línguas estranhas, vai domando a língua. Tem muita gente que precisa ter a língua domada. Fala muito, irmão. E depois não quer colher muito, né? Não quer colher muito. Fala muito e não quer colher muito. Mas a gente nota, querido, que quando o Espírito extraordinário de Deus, ele se move, nós nos tornamos renováveis. Nós precisamos disso, ser renovado. Porque muitas vezes na jornada da vida, você não aguenta os embates, você até cai. Ezequiel estava prostrado. O Senhor diz, põe-te em pé que eu falarei contigo. Mas ele não conseguia ficar em pé. Daí diz que o Espírito se moveu de uma maneira extraordinária. Entrou no profeta Ezequiel e levantou o profeta Ezequiel, irmão. Nós precisamos disso, é desse mover, esse mover do Espírito Santo. É isso que nós estamos precisando, desse mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele não para, quando ele se move na nossa vida, tudo se torna diferente, irmão. É ele que renova. Quando você olha para a vida de Sansão, Sansão quer dizer pequeno sol. Sansão tinha uma força sobrenatural. Sansão foi aquele tipo de homem, quando ele começa o ministério dele, que ele vai patinar, ele e a mãe e o pai, diz que um leão pula na frente dele, sabe o que ele faz? Ele pega o leão e abre o leão no meio. O cara tinha uma força sobrenatural, irmão. Quando ele desce a Gaza, que ele está em Gaza, diz que estava chegando meia-noite. Chegando meia-noite, diz que os filisteus cercaram e diz assim, olha, nós vamos pegar Sansão, agora nós vamos pegar. É assim que o diabo quer. O diabo fala assim, agora nós vamos pegar ela. Agora nós vamos pegar ele. Querido, mas só que o diabo não conta no mover do Espírito Santo na nossa vida. Ele não conta isso. Nós vamos pegar Sansão agora. E eles cercaram Gaza, irmão. E diz que Sansão acorda meia-noite, mais ou menos, quase meia-noite, ele acorda. Quando ele acorda, ele olha, ele vê os filisteus cercando. Sabe o que ele faz? Ele chega lá no portão de Gaza. Pesava mais do que 1 tonelada, irmão, pesa o portão de Gaza. Ele fecha o portão, tranca o portão, arranca o portão com tudo, coloca nos ombros e ele sobe o monte, coloca lá em cima como troféu da sua vitória, irmão. Diz que o Espírito de Deus se manifestava na vida de Sansão de uma maneira poderosa, que Sansão ficava forte. Os filisteus tinham medo de Sansão. Quando o Sansão, querido, descia da montanha, que os filisteus viam que era Sansão, eles corriam. Um dia com uma queixada de jumento, Sansão matou
matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Querido, nós não matamos ninguém com uma queixada de jumento. Tem gente que tem até medo da caveira de um jumento, de uma queixada de jumento. Ele pegou a queixada e numa tacada ele matou 1000 filisteus, querido. Era um cara que o Espírito Santo de Deus se movia na vida dele. Só que Sansão, querido, Sansão, ele fracassou na vida espiritual. Sansão, ele caiu espiritualmente. Sansão, ele se envolveu com Dalila. Era uma guerra tremenda da lascívia contra a fé de Sansão. E diz que a lascívia venceu a fé. A lascívia, querido, venceu a fé. Ele contou o segredo para Dalila. Os filisteus vieram. Quando os filisteus vieram, diz que Sansão falou: só dessa vez eu sairei. Só que o Espírito já não se moveu na vida dele. Pegaram Sansão, furaram os olhos de Sansão, colocaram Sansão para fazer o papel de um jumento ou de um boi, puxando a moinha, querido. Estava sofrendo. Tem muita gente aí que está fazendo papel de boi, papel de jumento, está sofrendo na vida, irmão, simplesmente porque perderam esse mover do Espírito de Deus na vida. Quantas pessoas estão assim, querido? E diz que Sansão agora sofrendo, o cabelo curto, porque o segredo estava no cabelo. Era o cabelo que era o pacto com Deus, era ali que o Espírito se movia sobre a vida de Sansão. E agora Sansão com os olhos cegos agora, não enxergava nada na prisão em Gaza. Diz que os inimigos zombavam, os inimigos criticavam. De repente o rei dos filisteus diz assim: ó, pega Sansão lá, vamos fazer de Sansão agora um palhaço, vamos bagunçar com Sansão e com Deus de Sansão. Eu quero dizer, com o nosso Deus ninguém brinca, querido, com o nosso Deus ninguém zomba, porque aquilo que se zomba, o homem zombou, o homem semeou, isto ele vai colher. E diz que o rei falou assim: busca lá que nós vamos zombar de Sansão e do rei de Sansão. Manda um menino buscar. Diz que o menino foi lá, irmão, pegar Sansão, mas Sansão, querido, vinha sendo guiado pelo menino. A pessoa quando perde, irmão, na verdade, um mover do Espírito extraordinário de Deus na vida é guiado por criança. Criança não pode guiar a sua vida. Quem tem que guiar a sua vida é Deus, querido, é Deus, é Deus. Tem muito menino aí, muita criança mandando nos pais: não, pai, se o Senhor não fizer, eu vou acabar com a minha vida. Tem criança aí mandando nos pais: se o Senhor não fizer, eu não vou para a escola. Se o Senhor não fizer, eu vou fugir de casa. Tem muita criança mandando, querido, mandando de uma maneira feroz nos pais, querido. Mas nós não somos guiados por criança, nós somos guiados pelo Espírito de Deus quando se move na nossa vida. Querido, nós temos um trabalho nos colégios. Agora estou entrando nas faculdades. Um trabalho nos colégios lindo, com os jovens, com os adolescentes, e jovens que queriam se matar, adolescentes que queriam se suicidar. É um trabalho lindo que nós estamos fazendo. Em Cubatão está parece umas 10 escolas. Aqui em Santos conseguiu entrar em algumas escolas. Lá na área continental de São Vicente, lá na igreja do pastor Rogério e da MAG, lá Parque das Bandeiras e o Parque Continental, diz que eles também estão fazendo um trabalho nos colégios, irmão. E sabe o que aconteceu? Diz que eles foram no colégio e lá tinha uma menina que era uma menina muito rebelde. Era uma das piores meninas do colégio. Era uma menina cuja mãe já estava desviada, há muito tempo. E diz que eles fizeram aquele trabalho, a menina voltou, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando ela chega em casa, querido, ela chega em casa dizendo assim: mãe, eu tive um encontro com Deus lá no colégio. Eu tive um encontro com Deus lá no colégio. Da mãe telefonou para Magui e diz assim: olha, eu quero voltar para Jesus, eu estou desviada há muito tempo, querido. Então nós temos, querido, de ser pessoas, na verdade, renováveis. Não enterra o teu talento. Deus quer usar você. Deus tem projeto na sua
sua vida. Deus planejou algo maravilhoso através da sua vida. Não pare, querido, seja uma pessoa renovável, se renove cada dia, busque de Deus uma renovação, e o Espírito Santo de Deus, Ele vai renovar você, Ele vai renovar você. Esta unção nós precisamos, querido, essa unção precisa jorrar dentro de nós, esta unção, querido, porque renovação é uma fonte que jorra dentro de nós, é uma unção que vai te tornar diferente, resistente, cheio de experiência com Deus, experiente, vai transformar a tua vida, eu tenho certeza disso, querido. Deus tem projeto para a sua vida, e o diabo não vai atrapalhar, as trevas não vão atrapalhar, porque Deus determinou que é você que Ele vai usar. Nós precisamos conquistar isso. Se você não começar a conquistar isso, essas coisas não vão acontecer na sua vida. O que mais nós ouvimos de testemunho é o seguinte: eu era tão pobre, eu não tinha nada, hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho um carro. Bom, grande coisa. Qualquer um pode comprar carro. Só tem um carnê desse tamanho. Tu viu que ela trocou os móveis? Tu não viu que é da Casa Bahia, querido? Carnê. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus se mova de uma maneira extraordinária em nossa vida. Nós nos tornamos, na verdade, intocáveis, nos tornamos inabaláveis, nos tornamos renováveis e nos tornamos incendiáveis. Incendiáveis é aquele que é fácil para pegar fogo, aquele que é inflamado, é um produto inflamável, aquele que é fácil pegar fogo. Será que tu é fácil pegar fogo aí? Quem é fácil pegar fogo do Espírito aí? Quem é fácil pegar fogo do Espírito aí? Tem que ser fácil, irmão. Tem que ser fácil. O cara tem que ser fácil. Quando o Espírito de Deus se move, nós nos tornamos incendiáveis, inflamáveis, fácil de pegar fogo. Quando os discípulos chegavam a um determinado lugar, o povo gritava: aqueles que colocaram o mundo de cabeça para baixo estão chegando aí. Porque onde ele chegava, ele colocava um fogo, irmão. Depois do dia de Pentecostes, eles incendiavam, porque eles foram incendiados. Você só pode incendiar se você for incendiado. Se você não for incendiado pelo Espírito Santo, tu não pode incendiar, irmão. Tem gente que quer incendiar, mas nunca foi incendiado. Quem já foi incendiado pelo Espírito Santo de Deus aqui? Cadê os incendiados pelo Espírito Santo de Deus aqui, irmão? Tem que ser, irmão. Agora tem gente que qualquer coisa fica: misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. Não, irmão, vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus, porque Abraão venceu dando glória a Deus. É glória a Deus, é glória a Deus, é glória a Deus, é glória a Deus. Irmão, nós somos pentecostal. Eu tenho que repetir isso, irmão. Meu Deus, irmão. Eu sei o que é frieza espiritual, irmão. Eu sei o que é frieza espiritual. Quando nós começamos o Ministério Vida Nova, irmão, meu Deus, 22 pessoas, uma frieza, irmão. Eu vim aqui, eu suava meia, suava calça, suava paletó e outras coisas, para ver se o povo dava um feedback, tinha um retorno. Irmão, até na hora que eu falava: vamos aplaudir o Senhor, sabe como é que fazia? Tinha uns que fazia assim. Eu falei: pelo amor de Deus, Jesus, o que está acontecendo? As pessoas são frias. De repente, começou a incendiar o povo. O povo começou a ser incendiável.
começou a ser um produto inflamável. Deus começou a inflamar, começou a incendiar, começou a batizar com o Espírito Santo. O frio começou a ficar quente, o caído começou a se levantar. Era um povo, querido, um povo cheio de problema que tinha chegado. Era um povo, irmão, muitas vezes machucado. Outros eram pessoas que vieram porque me conheciam, mas muitos eram pessoas machucadas. Então, pessoas feridas, até para dar glória a Deus, era assim, glória. Irmão, você não sabe o que é frieza. Mas hoje o povo é um povo incendiável. É um povo incendiável, irmão, um povo incendiável. Isso é que é gostoso, irmão. É isso que é gostoso. Um povo aceso. Diz que Filipe, irmão, ele foi incendiado pelo mover do Espírito Santo. E diz que Filipe desceu a Samaria. Diz que quando ele chega em Samaria, irmão, as coisas começaram a acontecer, o povo começou a chegar, e ele, como foi incendiado por Deus, ele começou a incendiar o povo. Era um mago se convertendo ao Evangelho, as pessoas se rendendo a Cristo, a multidão começou a aumentar, os milagres começaram a acontecer. Ele mandou chamar Pedro e João, que desceram a Samaria para impor as mãos sobre as pessoas, e Deus começou a incendiar, as pessoas começaram a receber o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz, e falar línguas estranhas, e as coisas começaram a acontecer. Samaria pegou fogo. Ei, querido, vai pegar fogo aí, vai pegar fogo aí, vai pegar fogo aí. O bicho que não morrer vai correr, o que não correr vai morrer, porque o fogo vai pegar aí. Pedro falou assim, o negócio incendiar. Aonde tu vai, Pedro? Eu vou na casa de Cornélio. Irmão, pensa Pedro. Pedro, aquele homem que negou Jesus, que o galo cantou, que se arrependeu. Mas Pedro foi incendiado no dia de Pentecostes. Diz que o fogo estava aceso na vida. Esse fogo não pode se apagar na nossa vida, irmão. A pior coisa que tem é quando esse fogo apaga na nossa vida. É por isso que Paulo diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo. Nós não podemos fazer isso. É triste quando esse fogo apaga na nossa vida. Mas diz que esse fogo estava aceso na vida de Pedro. Como estava aceso. Aonde tu vai, Pedro? Pedro diz assim, agora eu estou indo na casa de Cornélio. Mandaram me chamar, eu vou na casa de Cornélio. Irmão, quando esse tipo de pessoa, querido, quando está com essa chama sobre a sua vida, quando esse fogo está aceso na sua vida, onde ele chega, as coisas acontecem. As coisas se tornam diferentes. E diz que Pedro vai chegando na casa de Cornélio, já tinha muitas pessoas na casa de Cornélio esperando quem? Esperando Pedro chegar. Diz que quando chega na casa de Pedro, Cornélio vem e diz assim, Pedro, olha, nós chamamos aqui os parentes, chamamos os vizinhos, está todo mundo aí assentado, Pedro, para ouvir o que Deus tem através da sua vida para falar aos nossos corações. Diz que Pedro começou a falar a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Diz que o Espírito de Deus se moveu, e o Espírito caiu sobre eles, e diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas estranhas, começaram a profetizar. Irmão, é isso que tem que acontecer na nossa vida. O fogo tem que pegar, o fogo tem que pegar, ele tem que inflamar, ele tem que se alastrar aqui, o fogo tem que passar da sua vida para outra vida, querido. Você tem que inflamar, porque quando eu olho para a tua testa, eu tenho que ver escrito inflamável. Eu risco o fósforo e jogo, e o fogo vai pegar. A pessoa lá no inferno está assim, ó. Cartaz muito grande. Nesses cartazes que o Elcio faz, não. É um cartaz gigantesco. Tem uma foto lá. Sabe de quem? A tua. Está escrito embaixo. Procura-se. Os demônios estão procurando. Procurando quem?
procurando você. Procurando você e não está achando você. Daí um disputa assim, mas sabe de uma coisa? Ele está lá na igreja Vida Nova. Vamos pegar ele lá na igreja Vida Nova. Vamos pegar ele lá, né? Daí, fico imaginando os demônios passando o zap. Entrando na rede social. Olha, está lá na Vida Nova. Vamos lá. Tinha outro já no Instagram. Olha, vamos lá. Tal. Vamos lá. E vem. Vamos pegar. Pegar quem? Já ouviu o cartaz? Procura-se. Qual é a recompensa? A recompensa, alívio no inferno. Então vamos atrás, vamos pegar. Mas quando chega aqui, irmão, chega aqui, um diz assim, mas ele está nesse meio, mas o negócio está feio aqui. Tem fogo na cabeça de todo mundo aqui, o que está acontecendo aqui? Tem fogo na cabeça de todo mundo aqui, não dá nem para entrar aqui, tem fogo não dá nem para entrar aqui, é fogo na cabeça de... Aqui não dá para entrar mesmo, Satanás, aqui é labareda de fogo, está incendiado este lugar. Vamos deixar hoje o Espírito de Deus de uma maneira extraordinária se mover aqui. E você vai conquistar isso. Só se preocupa hoje em conquistar isso. Porque se você conquistar isso, teu lar vai ser diferente, tua família vai ser diferente, sua vida espiritual vai ser mais resistente, tudo vai ser diferente, resistente e com novas experiências de Deus para a sua vida. Mas você precisa hoje conquistar isso para a sua vida. Eu não estou aqui te oferecendo carro, não estou te oferecendo casa, não estou te oferecendo um grande emprego, porque isso é consequência se o Espírito de Deus se mover de uma maneira extraordinária na sua vida. Você vai ver que tudo isso vai acontecer na sua vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo seu poder, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem?